comecei a gravar. Qual que era a dúvida? Então, aí ele pede para ser o mesmo documento, né? Aí eu coloquei, deixei o jeito que estava antes. Aí coloquei aqui embaixo diário de atividade 2. Uhum. Aí coloquei a etapa 6 que a gente fez no dia da reunião. E aqui embaixo eu ia colocar que a equipe segue desenvolvendo as demais etapas de forma separada. Ia colocar as divisões aqui para entregar. Você acha que é pouco? Não. É o que vocês fizeram, né? Porque, tipo assim, não tem como colocar todas as etapas aqui, porque não tá tudo pronto. Não, mas, tipo assim, se você. Tipo assim, o que que você fez? Você fez a. Eu tô Escolha. fazendo a questão de custos. Entende? Você fez, já fez alguma coisa? Já fiz. Tudo? Não. Tá faltando Aí. eu finalizar com Ah, valor de mercado. entendi. Que no caso o É, nosso tá ficando muito acima do valor de mercado. A gente vai ter que mudar o valor das tabelas. tipo assim. Você colocar, por exemplo, no seu caso, você explicar de que você fez. Você colocar de todos os valores. Cheguei nessa. Peguei o orçamento, fiz a questão do orçamento, colocando as taxas que você achou lá, e isso. É isso mesmo, tipo assim, escreveu o que você fez, entendeu? Basicamente isso. Não importa se completou ou não, Ah, sim. tá? Não tem problema não, é um diário mesmo. O que você fez durante a semana? Pronto, é isso. Tá. Aí É você pede, porque aí é, cada um são faz dois alguma coisa dias, é também. mais difícil. Oi? São só 2 diários, né? Então acaba que não é só uma reunião, né? É mais de uma reunião que acontece para poder registrar ali. Não sei se você Como entendeu o assim que eu falo. reunião? Não, é porque eles pedem para ser diário de reunião, né? Só que a gente Hum? se reúne mais vezes do que 2, né? Só pedem 2. Entendi. Deixa eu ver o plano de curso aqui novamente. É, plano de curso. Eu tenho que entrar no Moodle aqui. Tem dúvida sobre isso que você falou aí? Sobre Só tem ter. 2 lugares para colocar lá, né? Só 2 datas. Mas eu acho que o diário não é só pro que foi tratado na reunião, não. Como assim? Assim, se é o que é tratado na reunião, é só o que a gente conversou aqui agora, né? Eu acho que é durante todo o decorrer do trabalho. É o que você faz em casa também sozinho, entendeu? Ah, tá. Mas é só um, né? É o diário de atividade da equipe. Então é complicado. Mas eu vou fazer isso que você falou. Vou colocar o que a gente já fez até agora. Vou falar, isso foi concluído até o momento. Que isso foi aberto hoje, eu acho, para entregar. Tipo assim, na minha época era um caderninho que a gente escrevia na presencial, entendeu? Eles davam um caderninho e a gente escrevia tudo Então, que essa era fazia. diferente. Aham.
Tô abrindo aqui. Tem outra dúvida? Dessa parte só isso, mas aí tem a outra parte de custo. Será que o Jordão vai vir hoje? Não sei, eles não falaram nada. Vou mandar mensagem aqui no grupo. Ó, é o diário de equipe de trabalho, né? Avaliação 2 que você estava falando, né? Uhum. Ó, a postagem do arquivo na plataforma Moodle e avaliação do arquivo digital em PDF, referente ao desenvolvimento do trabalho durante o curso. Deixa eu ver lá embaixo. Hum, Levou? Vou link da Benamor. é durante a semana mesmo. O professor não passa assim, pelo menos ele não está na sala de monitora. E como já iniciaram um trabalho escrito? Como que tá? Não, porque nem todo mundo terminou as outras etapas ainda. Mas, tipo assim, eu acho que. É. Mas definir o que que tá faltando? Já determinou toda a legislação, não determinou? Sim, tava Já. faltando. Hum. É, o Gabriel terminar a planta de locação. Eu tenho que terminar a parte do valor que eu terminei ontem, na verdade, mas tá dando muito acima do valor de mercado, então vai ter que mudar. Você fez aí no computador? Ou Fiz. tá no papel? Não, tá contando. Deixa eu ver. Mostra aí. Pera aí, eu tô confusa. Acho que eu tenho que interromper isso aqui. Não, era só. Era só mudar a Quer que janela? chama. Você quer que chame o Jordão pra cá agora? Pode ser. Tá, Ai, meu Deus, não tô sabendo nem mexer nisso aqui. tá vendo então. Não tá aparecendo pra eu apresentar Os a, três tinham o Word. Então, mas apresentação. o Word Ah, não. Do lado dos três pontinhos, né? tá Ah, aparecendo dois Words, mas não tá aparecendo. tipo assim, o apresentado aqui no Meet, você não precisa ficar preocupado, não, entendeu? É só colocar em apresentar a tela inteira. Aí tudo que você fazer no seu computador vai aparecer. Tudo que você estiver enxergando, ela mostra pra gente. Tá. Mas não tá deixando. Ah, tá. Tem que ser isso. Deixa eu ver. Não, foi, agora foi. Mas, Apareceu?
Não, você tem que clicar agora no Word. Não, tá, apareceu a tela. Então, aqui eu coloquei. Ainda vai ter a parte lá de citação, né? Que eu ainda não vi. Então, acho que nem postaram aula ainda. Então, eu não sei como que eu vou fazer para poder, né? Citar que essa parte foi pega desse site. Eu coloquei em vermelho para poder botar depois. Mas aí eu sei que. Deixa eu ver um negócio. Oi? Deixa eu ver um negocinho em cima. Tipo Eu sei assim, que quando pega em site tem que botar a hora e o dia que pegou. Por isso que eu não é, sei, mas eu não sei mas exatamente como faz. tem uma, tipo assim, sempre dá preferência a... Essa escola de engenharia tem algum renome ou é... Não, só peguei o conceito mesmo. Então, normalmente, o que a gente faz no trabalho? É o que a gente fez no nosso. Se você quer um conceito, você vai atrás de uma bibliografia, entendeu? Tipo assim, Ah, você não vai atrás de sites, você vai atrás de autores. Mas aí você não precisa também ler o artigo todo, o livro todo do autor, entendeu? Você vai fazer uma busca mesmo. Esse era conceito de quê? estimativa de custo. Então, aí você procuraria uma coisa relacionada a isso, entendeu? Entendi. Estimativa de curso e artigos, uma coisa assim. Aí lá dentro pode ter uma coisa falando sobre. Eu vou passar para vocês algumas referências boas, que vocês podem orientar vocês no trabalho. Porque tudo que é de site assim não é muito bem visto, entendeu? Ainda mais pelos professores. Entendo. Só que é complicado, sabe? Porque tem muito pouco tempo, aí ter que ficar procurando essas coisas ainda. Foda. Difícil. Tem que ter um pouquinho mais de tempo, sabe? Aí dá pra fazer um negócio direito, mas assim. Não tá bom, mas é o que dá pra fazer. Mas se você fazer uma busca mais direcionada, você coloca, tipo assim, vou fazer aqui agora, vamos ver se eu acho. Estimativa de custo, conceito, artigo. Tipo assim, quando você coloca artigo depois, aparece vários PDFs. E dentro desses PDFs, muitas vezes tem a referência deles, entendeu? De algum autor. Você não precisa ler tudo, não. Eu acho que já achei um artigo aqui, eu acho. Depois eu mando para vocês. Manda o link aí. Olha, uma citação. Assim, não para vocês usarem isso não, mas eu só entrei num artigo e já achei alguma coisa desse tipo, né? Entendi. Então, não é tão difícil quanto parece, não. Eu também achava que era difícil. Tenta copiar esse link e ver se vai. Não veio como link, não. Não sei. Porque esse aqui é. Deixa eu ver se melhorou aqui. Acho que agora foi. Aí depois você pode ver, entendeu? Eu vou ver. Deixa eu Ó, o copiar. Jordão entrou. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde.
Joinha! Ó, tudo E aí, ótimo. precisa de ajuda aí? A Maria tava com algumas dúvidas, hein? Queria tirar com você. Agora? Então, Jordan, é sobre a parte de orçamento. Tá. Eu fiz os cálculos, eu e o Gabriel fizemos os cálculos, e o nosso valor está dando muito acima do valor de mercado que a gente encontrou. Que bom. Sério, Não, não tô brincando, não. É bom que agora, quando dá certo de cara, a gente não aprende. E aí, quando o valor está muito alto, né, dá uma diferença grande, é a oportunidade de a gente refletir por que, né, esses indicadores que a gente está tendo, e esses indicadores são qualitativos e quantitativos, estão indicando alguma coisa. Então, nós estamos falando de uma coisa quantitativa. Então, o que a gente pensa, né, em fazer para esse determinado terreno, nas condições de pesquisa, leva, né, a um primeiro raciocínio de que vai ser inviável, né? Ou seja, vai construir e não vai vender, né? Então, vamos lá. Qual que é o valor estimado do terreno? 120 mil, né? isso. Vocês realmente têm algum preço de lote próximo aí, só para a gente comparar? Então, eu peguei, fiz uma tabelinha, aquela tabela que vocês não faziam, Nossa senhora. com 5 terrenos. Não, o desvio padrão aí foi lá longe, né? Você tem um terreno de 8 mil metros quadrados e outro de 180. Olha só, É por conta do lugar, tá difícil de achar mesmo na internet. esse terreno de 180 aí tem que acender a luzinha amarela nele. Isso para não falar vermelha. Qual? Esse terreno de 180 metros quadrados, ele é menor do que 200 metros quadrados. Ou ele é fruto de uso capião, ou ele é muito antigo, ou esse terreno a gente vai ter dúvidas aí de quem realmente é o proprietário dele, se realmente existe um registro, entendeu? Entendi. A verdade é o seguinte, são coisas que a gente, né, se a gente tivesse em sala de aula, na nossa rotina, a gente contaria alguns casos, né? Geralmente a pessoa compra um terreno aí de uns 400, 500 metros quadrados e aí começa a vender. Vende os fundos, vende no meio, vende a laje, e aí começa a fazer contrato, que a gente chama de contrato de gaveta, né? É um papel que se faz ali com alguns termos, né? Então, direitos e deveres, pagamentos e outras coisas mais, mas isso não tem validade jurídica, entendeu? Então, eu posso, assim, vou dar um exemplo, eu posso ser um cara, né, mal intencionado, ter um terreno aí de 1.000 metros quadrados, dividir aí em 5 de 200, e aí, em vez de vender para 5 pessoas diferentes, eu vendo para 10, para 20. Todos eles vão ter o contrato, né, que a gente chama de contrato de gaveta. Mas na hora mesmo que começar, né, peraí, eu também comprei, aí começa essa coisa, aí vira um problema jurídico que é muito difícil de resolver. Agora, se a gente faz, né, se a gente tem o registro do imóvel, faz o contrato de compra e venda e a verba, essa venda no cartório, a gente tem um pouco mais de segurança. Aí você fala assim, Jota, mas por que é mais segurança? Gente, determinístico, né? É difícil, né? Uma coisa que é, digamos assim, certeza absoluta, né? A gente está na engenharia, mas o trâmite aí vai ser no direito. E aí eu vou contar uma história rápida. Lá no NASF, a gente recebeu uma senhora que falou assim, o meu terreno sumiu. Aí uma senhora já de idade, olha, peraí, né? A senhora está com o seu responsável legal aí, né? Como é que o terreno some, né? A primeira coisa que a gente pensa. E aí eu falei, tá com alguém, hein, Pedro? Tá meu filho, tá no carro. Aí foi lá, o filho dela apareceu, e eu falei assim, a sua mãe tá dizendo que o terreno sumiu. Sumiu mesmo. Aí eu falei, gente, será que é um problema de família, né? Como é? Como é que o terreno some, né?
e tinha registro, tinha tudo. Mas para não alongar na história, o que aconteceu? O loteador fez o projeto, aprovou na prefeitura, e aí ele esqueceu de fazer um levantamento topográfico. Ele fez no olho, uma coisa assim meio inusitada. Quando ele começou a abrir as ruas, ele verificou que era muito difícil abrir a rua naquela posição que ele queria, porque tinha rocha. Então, ele precisaria de explosivo, fazer um desmonte de rocha, que ficaria muito caro. E aí ele resolveu circular essa encosta de forma que aquela quadra, né, onde teve a rua passando por cima, teve uma redução drástica da área. E esses registros de imóveis já tinham sido emitidos. E a prefeitura não aceitou que ele fizesse essa mudança, porque o projeto já estava aprovado, os lotes já tinham sido, já tinha corrido à venda, né, de boa parte deles, e, consequentemente, né, já tinha um registro já com as dimensões, largura, comprimento, área, perímetro, aquela coisa toda. Essa senhora aí, né, o que esse loteador fez? Ele reduziu o número de lotes de forma a manter a área dos outros lotes que estivessem remanescendo. Então, remanescentes, né? E aí ele reduziu, né, acho que de 40 lotes, ele reduziu 2 ou 3 e manteve a mesma área. E aí, nessa história, 2 ou 3 aí ficaram com registro, mas um registro, digamos assim, virtual. Então, eles não tinham, né, o lote fisicamente, ou seja, a senhora estava correta, o lote dela sumiu, literalmente. E aí passou-se o prazo, né, a pessoa ia lá, via lá o lote de esquina, achava que aquele lote era dela, mas, na verdade, aquele não era o lote 1 que era o dela, e sim o lote 3. E aí começou uma pessoa construindo, né, supostamente construindo o lote dela. Mas isso passou mais de 30 anos, hein? A pessoa comprou o lote, ficou lá investindo, né? Esperou juntar um dinheiro, e aí passaram-se essas décadas aí, viu uma pessoa construindo, chamou a polícia, entrou na justiça, aí pronto, descobriram que a pessoa estava certa, ela estava construindo o lote dela, mas o lote dela realmente não existia, né? Pelo menos fisicamente. E aí ela tinha já passado o prazo de questionar, por isso que é importante, né, a gente, né, da engenharia, para tratar com questões legais, a gente sempre precisa de uma assessoria jurídica, não tem jeito. Se você tentar fazer um negócio na orelhada, você acaba se lascando. E aí ela procurou, entrou com uma ação na justiça, e o juiz indeferiu o pedido dela, né, não chegou nem a virar uma ação judicial, porque já tinha passado o prazo e considerou que era intempestivo. Hoje, a luta dessa senhora é para quê? É para ela parar de pagar IPTU, porque o terreno ela já perdeu há muito tempo. Sacanagem. Então, assim, a gente dá alguns exemplos, né? Antigamente, presencialmente dava, né? Mas agora vai ter que ser virtual mesmo. Mas esse é um exemplo que eu passo de que não existe 100% de garantia que você é o dono, mesmo tendo o registro. Mas é o menos inseguro que a gente tem. Então, voltando aí para o nosso exemplo, esse terreno número 3, fica aí a luzinha amarela acendendo para saber, pode ter um terreno de 180 metros, pode ter um terreno de 10 metros quadrados com registro de imóvel? Pode sim. Geralmente ele é fruto de uso capião. A pessoa ocupou ali, ele não é o proprietário, o dono real, mas ele tomou posse ali por vários anos, 10, 15 anos, entrou com uma ação de uso capião e o juiz entendeu que ele adquiriu aquilo ali por posse. E aí ele defere, né, dá a sentença e com isso a pessoa ganha, né, dependendo das condições, né, da assessoria de assistência judiciária gratuita, ele consegue no cartório o registro do imóvel no nome dele. Então, se esse terreno número 3, que é muito pequenininho, ele tiver um registro, né, do imóvel atualizado, tiver no nome dessa pessoa que está falando que é dona, aí tudo bem, né? Só que o potencial construtivo desse lote é muito baixo, tá? Então não dá muita animação aí não, tá? Mas aí, continuando, pode falar, gente. Não, é verdade. Eu não tinha reparado nos 180 metros quadrados. Eu acho que nem pode lá no bairro, pela lei lá, não pode ser 180, não. Vou mudar isso aí.
Ah, pode e Mas não ele pode, tá, Maria? O seguinte, aí é bom até bater um papo com a Gislaine, por quê? Se a pessoa tem o registro do imóvel com essas condições, mesmo a legislação urbanística, né, ignorando essa possibilidade, ela não pode ter o direito dela, né, de fazer o projeto e construir, não, entendeu? Aí tem que ver como é que é o procedimento dentro da Secretaria de Atividades Urbanas sobre isso. Mas vamos supor que fala que não. Ah, meu filho, é mais um caso aí para você precisar do advogado, entrar com processo e pronto. Falando em processo, né, hoje é o dia do jurídico, né, não tem jeito. Existem determinadas construtoras em Juiz de Fora que, de tanto esperar, né, a análise, né, de uma proposta, né, de um projeto de construção, essa informação de uns 3 anos atrás. Eu tive informação recente que a prefeitura já não tem demorado tanto. Essas construtoras possuem decisões liminares de que, decorridos 30 dias, e a prefeitura não avaliou, né, o projeto de construção, ela pode iniciar a construção. Então, você teve a ideia assim. Aí você para e fala assim, pô, Jordão, você só está falando direito. Cara, essa parte aí, você tem que estar muito afinado com o pessoal do direito, por quê? Senão você literalmente perde o seu direito, ou então perde uma possibilidade de fazer um empreendimento, uma incorporação. Então, essas coisas a gente tem que ter bastante cuidado mesmo. Mas segue aí, hoje eu tô doido para falar. Então, aí eu fiz as contas. Aí nosso terreno deu 120 mil. Ó, não tá caro, tá? Hoje, que bairro é esse seu terreno, hein? É Valadares. É zona urbana, né? Não, aí tá caro. Na verdade, não é zona urbana, não. Lá é zona de expansão urbana, não é? Núcleo urbano. Núcleo urbano, isso aí, Yuri. Tá caro, hein? Tá super valorizado lá. Pela avaliação que o do Adalberto tinha feito, seria 50 mil reais. Pois é. Aqui em Juiz de Fora, né? Francisco Bernardino, mais ali perto do São Pedro, região leste, um terreno de 300 metros quadrados está beirando, assim, em torno de 150 mil, mas um terreno de topografia, digamos assim, mais plana, entendeu? Mas aí, assim, né? Manel Honório, não é esse preço. Bom Pastor, não é esse preço. Mas para essa região aí tá bem carinho, tá? O pessoal ali tá querendo valor estimativo ali, tá pegando mais forte ali do que questão técnica. É porque a gente tá com pouca opção também, a gente tá, Entendi. não tem muito que... Mas essa análise, Maria, que a gente está fazendo, ela é a mais importante, porque você concorda que se desse tudo certinho, né? É até bom dar errado, né? Desce o PDI 45%, aí, não, tá folgado, né? Mas hoje tem que levar em consideração esse cenário doidão de epidemia que a gente está, né? As pessoas estão... Tá tudo muito valorizado. Alguém já deu uma olhada quanto que tá o saco de cimento? Tá 27, né? Pois é. Ou já passou disso? Antes da pandemia, em fevereiro, eu precisei de comprar na verdade, eu precisava de meio saco, né? Acabei comprando um saco inteiro que era mais barato que comprar aquilo. Eu comprei a R$17. Então, tá tudo muito valorizado, principalmente as coisas que são imóveis, né? Então, isso daí é um ponto importante para vocês consignarem aí no trabalho de vocês, tá? Eu já pensei nisso pela questão até do próprio Cube, né? Que tá 1.800. Aquele exemplo que você deu no vídeo tava 1.500. Se você pegar o ano passado, então, você vai ver uma diferença bem forte. Mas aí o cimento pesou bem, e eu acho que teve um aumento quando o Trump... Olha só, olha onde nós vamos chegar. Quando o Trump começou a guerra comercial com a China, o preço do aço teve que aumentar. Não, Yuri, vai embora, não. Tá bom. Então, isso tem uma influência. É só 2 minutinhos ali que minha mãe tá pedindo me pegar o negócio ali embaixo, eu tenho que ir, senão já viu, né? Tá tranquilo. Aí, Maria, entendeu? Então, a gente teve também uma influência da guerra comercial, porque o preço do aço nosso, ele é muito
relacionado aí às condições, né, do mercado internacional. Assim como o Brasil é suscetível do alumínio também, tá? Vamos embora. Então, aí, o nosso valor aqui total tá, com o terreno tá dando 850 mil. E eu não consegui colocar aqui ainda, mas a gente fez uma tabela com o valor de mercado. Tá. Deu 2.500 o metro quadrado. Tá. A mediana. Não, então, peraí. Tá dando R$2.500 o metro quadrado? Isso. Então, se você parar para pensar, olha só, você está gastando mais ou menos 1.800 para construir o metro quadrado, está incluindo 22%, né, daquelas taxas fixas. Uhum. Então, passarinho enchendo o saco aqui. E o que está encarecendo mesmo é o terreno, sem sombra de dúvida. Sim. Aí, se você pensar, né, assim, não é para você fazer isso para o seu trabalho, não, mas só para refletir. Se a gente fizesse com o CUB do ano passado, né, sem a influência da guerra comercial e da pandemia, esse custo unitário básico cai, vamos supor aí, 1.300, ou seja, caiu R$500. Bastante. Esse terreno, né, já que vocês já estimaram que ele deveria valer mais ou menos 50 mil, talvez esse empreendimento não fosse inviável. Não, eu já tinha feito as contas. Para ser viável, o terreno teria que ser pelo menos 60 mil. Ele tinha que ser no máximo 60 mil, o terreno. Isso. Mas isso com esse preço do custo unitário básico de hoje. De hoje. Ah, tá. Então, se você regredir, né? Se você fizesse essa conta para o ano passado, isso não seria inviável. Eu posso dar isso como justificativa. Eu acho assim, né? Você não precisa perder muito tempo com isso, não, sabe, Maria? Assim, a gente, assim, eu tenho ciência, né? Que contexto é mais uma das disciplinas que você tem lá. Então, uma das coisas, né? Tanto eu e a Gislaine, a gente tem preocupação em não gerar muito, né? Esforço, sendo que você tem outras matérias lá. Mas assim, a gente só está raciocinando, né? Na hora que você for apresentar isso, é só você ter em mente isso. Hoje, a gente tem um mercado muito atípico. Então, aí vem um detalhe, sabe, Maria, que a gente tem que pensar. Isso aqui é contexto e prática de engenharia. Imagina que você fez essa análise no ano passado, chegou à conclusão que era viável, fez projeto, fez planilha analítica, vendeu, e agora você vai ter fortes dificuldades para executar. Tem que virar. Entendeu? Aí vem o seguinte, né? Eu tive um professor no mestrado que ele fez a diferença para mim saber pensar, né? Ele chegava para mim e falou assim: você gosta de correr risco? Né? E aí um dos exercícios que a gente tinha lá era para calcular qual que é, digamos assim, o seu índice de aversão ao risco. Então lá deu que eu era extremamente conservador, ou seja, eu evito ao máximo correr certos riscos, principalmente riscos relacionados à questão financeira. É um comportamento meu. Mas, por outro lado, né, aí tinha um outro colega lá, que, pelo contrário, ele era um cara que corria... a personalidade dele, ela era mais suscetível, né, a um cara mais empreendedor, estava sujeito a correr risco, e, consequentemente, né, quanto maior o risco que você corre, maior são as oportunidades. A gente não pode perder isso de mente. Se a gente ficar com medo, a gente não sai de casa. Né? Se a gente não sai de casa, a gente não vive, não tem oportunidades. Então, são essas coisas que a gente tem que saber dosar, porque quando vocês, né, tiverem aí com registro profissional, seu autônomo ou seu profissional de um determinado consultor ou seu empreendedor mesmo, esse risco, essa dosagem do risco aí vai de cada personalidade. E aí o que acontece, né? Tem pessoas que têm mais facilidade para isso. Então, voltando à história do ano passado, né? Quem tinha, né, uma mente mais empreendedora e nunca imaginaria que teria esse tipo de dificuldade, ele teria que repensar isso, né? Não é que você vai ter o final com isso, né? Você tem uma pandemia hoje que gera uma série de justificativas para algo que a gente nunca imaginava que pudesse ser justificado, né?
inclusive de não pagar contas, né? Então, existe essa situação. Agora, é você ver a oportunidade, ter dinheiro em caixa, fluxo de caixa, que é importante, e saber prever, né? Você tem que dominar o processo construtivo até para que você perca menos. Esse custo unitário básico aí é um valor médio. Então, se você se atualiza do ponto de vista de tecnologia, você tem uma equipe de trabalho mais, digamos assim, coesa, uma equipe mais fixa, e você fica de olho na obra, de olho mesmo, aquele negócio assim, você ter o seu escritório praticamente dentro da obra e você vendo o que está acontecendo, controlando o prejuízo. Eu vou te falar por experiência própria, dá para reduzir esse custo unitário básico aí, pelo menos uns 10%. Entendeu? Mas isso é profissional que fica lá. Infelizmente, aí agora é até um relato meu, né? Tem muitos colegas da área de engenharia que praticamente, assim, vão uma vez por semana na obra, né? E aí você tem alguns riscos que você está correndo, né? Você não sabe o que está acontecendo. Recentemente, aqui em Juiz de Fora, nós tivemos um problema com um prédio que ameaçava desabar. E uma das causas, né, que estão sendo discutidas... É o de Santa Luzia? Não vou contar, não, porque senão, ainda mais que está gravando aqui, é complicado. Mas eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, né? Tá bom. Tá? E aí, de lá tô sabendo muito também. eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, porque isso tem a ver com a nossa prática profissional. Uma das suspeitas que tem sobre essa situação é que durante a execução de um determinado elemento estrutural, não houve ali um comprimento de ancoragem mínimo, ou seja, né, você tem um aço, que nós vamos, vulgarmente conhecido como ferro, ferragem, nós vamos chamar de aço. Essa barra de aço, ela não é única, né, da fundação até o último pavimento, né? Você tem emendas. Essas emendas têm um mínimo de ancoragem. Então, esse mínimo você tem que seguir. E aí não houve, né, alguma coisa aconteceu nesse processo que não se atentou a isso, é uma forte evidência, né, uma forte linha de pensamento, isso não é conclusivo, mas há um indicativo aí que não houve uma atenção para essa questão do comprimento de ancoragem. E, consequentemente, nós tivemos esse problema. E lembrando que a nossa responsabilidade estrutural aí ultrapassa décadas, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de cautela. Acho que esse prédio tinha mais de 20 anos. Então são coisas que a gente tem que observar, né? Você vê uma ação de 20 anos atrás, teve uma repercussão agora, né? Então, aí, assim, se for contar a história aí de problemas, né? De falta de acompanhamento técnico, acho que eu fico aqui até amanhã e acho que acabo esquecendo um monte de coisa. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa fora da matéria. Quem faz a gestão da obra tem alguma responsabilidade técnica? Você fala gestão da incorporação? Gestão de prazo, material... Um gerente de projeto, né? Isso. A princípio, não, né? O que se tem de entendimento a nível até mesmo de conselho profissional é quem, ou quens, né? Vou colocar em plural de maneira equivocada, quais são os profissionais que estão assumindo a responsabilidade técnica pela execução. Dependendo do porte da obra, né? Se for um porte maior, né? Ou médio, médio ou grande, você tem o RT de projeto, ou seja, o responsável técnico fez o projeto, você tem um responsável técnico do cálculo e você tem um responsável técnico da execução. Então, o RT de execução, ele é o cara da linha de frente, né? Qualquer situação que acontecer ali, desde um acidente da obra, ou até mesmo um problema já depois da entrega, a primeira pessoa, né, que é, digamos assim, contactada, é o RT de execução. Entendi. Aí depois que vai para o projeto e para o cálculo. Mas você tem também obras que o cara é responsável pelas três coisas, né? Então, aí vai muito disso. Mas existe essa separação, tá? Existe essa separação. O gerente de projeto, não necessariamente ele vai ser responsabilizado ou penalizado aí por algum problema da obra. Exceto alguma coisa assim, né, de baixa qualidade de material, né, alguma alteração, mas que se comprove, né, que houve culpa, né, ou falta, ou imprudência aí, mas da execução mesmo, o responsável é o RT de execução. Por isso que é importante, tudo que a gente vai fazer de engenharia, ter
ter a ART, que esse é um documento que prova quem contrata, quem executa, quem é o responsável pelo produto, pelo serviço, né, pelo projeto, que aí qualquer situação, aquilo é o suficiente para você provar que o cara ficou responsável por aquilo, entendeu? Entendi. E a gente, quanto profissional também, é interessante tirar a ART, tipo, tudo que você vai fazer, não só para cair no seu acervo técnico, né? Você consegue provar que você já fez determinado tipo de atividade de engenharia, e também, e aí vem o segredo, né? Para você cobrar o recebimento. Você coloca lá, qual que é o seu valor do projeto ou serviço? 3 mil. Aí o cara assina aquilo ali, o contratante assina e você assina como profissional. Você não recebeu, a RT tem sido utilizada para cobrar judicialmente o recebimento de valores. Entendeu? Então, são coisas que você vai aprendendo, né, ao longo não se fala muito na faculdade. Aliás, tem poucos professores da faculdade que são registrados no CREA. Acho que isso aí seria um erro, sabe? Porque você tem que ter um pouquinho de experiência até para mostrar, não vai para esse lado aqui não, que é complicado. Esse aqui já é um pouquinho melhor. Porque senão fica muito virtual, né? A teoria é muito diferente da prática. E vou falar para vocês, tá? Eu tinha um professor que falava que engenharia era bom senso, experiência e conhecimento. Eu cheguei à conclusão que bom senso não existe, sabe? Existe o senso comum. É aquilo que a maioria acha que deve ser o ideal. Então, bom senso não existe. Aí eu corrijo ele. Mas a questão da experiência, às vezes, sabe? Na minha percepção, chega a ser mais importante que até mesmo o conhecimento teórico. Porque a gente não domina 100% da natureza. Não domina. Quem acha que vai dominar 100% da natureza está equivocado, né? Você não tem como impedir de um terremoto acontecer. Então, você não domina, né? E essa questão da experiência é o que dá conhecimento aí, né? A metodologia para construir, né? Até mesmo a questão da pandemia, né? Conhecimento não muda. Não se tinha nada, digamos assim, nenhum planejamento, né, do mundo inteiro parar. Aí quase todos os países dependendo de insumos de um outro país que estava enrolado com a pandemia. E, como é que a gente pode todo mundo depender de um país só, né, para o insumo? Então, aí ficou lá. Ficou o alerta, mas daqui a pouco esquece. Vamos lá, gente, manda ver aí. Então, agora a última pergunta é sobre o BDI. Tá. Que você acha que 25% é muito arriscado? Demais. Até porque, por essa questão de estar muito acima, o 25%, né, seria o menor valor que a gente poderia colocar. Não, gente, mas olha só. Aí, se você botar que o seu BDI é 500, que é 0, já ficou inviável. Entendeu? Então, por exemplo, imagina que se tivesse assim, quase que igual, né? Preço de venda igual preço de mercado, e você tivesse um BDI de 25%, a gente está ali numa situação de risco mesmo, né? Ali está uma incerteza violenta ali. Mas do jeito que está aí, não importa o BDI, é inviável. Aí, imagina o seguinte, né? Na minha percepção, eu particularmente fico torcendo para todos os grupos dar esse problema, que é a oportunidade que a gente tem de discutir essas situações, verificar o que está mais caro. Você já viu, né? O terreno está super valorizado, o custo unitário básico também está muito pesado. Então, a gente para discutir. Se desse certo de cara, a gente perdia essa oportunidade. Entendeu? E aí vem um outro detalhe, tá? Construir fora do centro da cidade, existe uma outra variável pesada, que é a questão do transporte. Geralmente, essa transporte de material. É complicado. Transporte de material, transporte da mão de obra, o seu acompanhamento, né? A menos que você more lá, né? Mas, por exemplo, você vai morar mais na região central. Eu tenho um conhecido lá da universidade que ele está construindo a casa dele em Matias Barbosa. O custo do transporte fica bem considerável, sabe? Que dá mais ou menos em torno dos 30 quilômetros, né? Nisso aí. Então, o que ele tem pago de frete aí, ou o fornecedor tem embutido, né, de preço,
para poder fazer essa entrega supostamente gratuita, que não é, ele está pagando mais caro. Entendeu? Sim. Então, mas aí vai a questão, né? Esse tipo de situação aí, simplesmente a gente levanta a bandeira, não dá para fazer? Não é isso, né? Se a gente for comprar o terreno, obter um recurso para poder fazer e vender, realmente inviável. Só que tem certas pessoas que, por uma opção de vida, preferem morar um pouco mais longe do centro da cidade, um pouco mais de tranquilidade, né? Questão de poluição. Então, assim, né? Existem, e não é pouco, não é um número, falar assim, que é modesto o número de pessoas, existe um número considerável de pessoas que têm interesse de fazer essa construção. Então, para a gente, né, ser um empreendedor que vai assumir o risco, né, e simplesmente vender o produto final, não vale a pena. Sim. Mas você pode ter uma pessoa, eu quero construir nesse lote, a pessoa compra o lote, contrata você como profissional, né, responsável técnico, né, em fazer a incorporação disso aí, e você vai tirar o seu valor por contrato ou mensal, entendeu? E aí, esse ônus, né, esse problema, né, de não ser viável, isso é responsabilidade do proprietário, não é sua. Então, você vai ser responsável técnico pela execução da obra, pelo acompanhamento, pela a própria gestão da obra. Então, assim, aí é o contrário, você não vai ganhar por BDI, mas você vai ganhar por verba, por um valor fixo, né? X por mês, ou X o valor total, e a gente divide isso em porcentagem. Um monte de forma de executar. Essa que a gente está fazendo é a mais simplificada, digamos assim, que a gente observa. A pessoa compra, constrói, vende, e aí você tem um valor mais considerável. Aqui, se fosse viável, na minha percepção, né, considerando o local, essas informações que vocês passaram, você ganharia mais do que se fosse simplesmente administrar a obra. Entendi. Mas aqui você ia ter prejuízo, né? Então, se você ganha aí um valor de administração lá de 3 mil, 4 mil, 10 mil lá por mês, acabou. Já está valendo a pena. É porque tá muito caro, tá quase 900 mil. Mas não... Quantos metros quadrados que é a casa? 320. Nossa Senhora! Gente, uma casa de 320 metros quadrados comportaria aí em torno de uns 3 ou 4 quartos, entendeu? Garagem para 2 carros, é uma casa, é uma senhora casa. Não acho tão difícil vender ela por 800 mil, não, tá? Uma casa no centro, digamos assim, na região urbana de Juiz de Fora, com mais ou menos 100 e poucos metros quadrados, está beirando 1 milhão. Ou mais, né? Ou mais, entendeu? Aqui no meu bairro é 1 milhão uma casinha simples. Pois é. Aí, assim, aí você compara, tá, Yuri? Na região lá, você não está tendo, digamos assim, né, uma variável, né, do valor sentimental da casa, porque isso tem uma influência, tá, gente? Tem uma influência violenta. E aí você tem que verificar com outros casos aí, mas não foge muito do que o Yuri está falando, não, sabe? Então, se não é viável para você fazer literalmente, né, ser o dono e vender, você administra. Geralmente tem gente que quer construir. Gente, eu falo para vocês de exemplo próprio. A minha casa, eu não fiz ela para investir, não. Eu quis fazer ela até para sentir aquele gostinho assim, né? Fui eu que fiz o projeto, cálculo e execução da minha casa, é minha área, né? E eu vou ficar com ela ali até completar 110 anos, né? Quem sabe eu arrumo um jazigo lá no quintal, entendeu? E eu enterro lá. Por quê? Era o meu estilo, né? Agora, se eu fosse fazer ela para, né, a fim de investimento, construir e vender, eu faria completamente diferente do que eu fiz. Entendeu? Completamente. Então, a gente tem que separar o escopo, né? O escopo desse projeto aí é completamente diferente do que o cara quer fazer para ele. Então, muda completamente. Deixa eu ver o seguinte, gente.
Vocês fizeram a pesquisa também de valor de mercado aí da venda, né? Sim, mas não tá aqui. O Gabriel tá na reunião? Tá. Gabriel? Tô aqui. Gabriel, mostra aí a tabela que você fez de preço de mercado. Espera que eu vou tentar achar ela aqui. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Aí, Maria, o seguinte. Não necessariamente vocês têm que responder isso aqui agora, tá? Mas a pergunta é: vocês entenderam os passos e a linha de raciocínio inicial para que a gente possa verificar se vale a pena ou não fazer determinado empreendimento? Sim. Sabe? Por quê? É aquilo que eu falei naquela videoaula assíncrona, né? A gente vê exemplos, e aí a gente também abre um parênteses, né? São pessoas que não são da engenharia civil, não são. São pessoas que vão, né, dar certo com determinada alguma coisa, e aí começa a fazer isso de uma maneira deliberada e não tem essa linha de raciocínio. O que é importante, na minha percepção, né, para você que vai fazer na matéria, né, e vai seguir, existem critérios quantitativos e qualitativos para a gente poder verificar se uma coisa, né, tem uma tendência para dar certo ou não. O de cara já está mostrando que não vai dar certo, né? E aí que entra a diferença, né, do engenheiro com o profissional leigo. A gente está usando uma teoria, tem falhas, né, não é garantia. Se a gente tivesse decidido isso ano passado, a gente teria uma pandemia, ou seja, não tem como prever, mas esse é o procedimento, né? Vamos seguir essa teoria que daqui a 100 anos vai ter problema de novo, né? Diz que é de 100 anos que tem essa coisa dessa pandemia, então, daqui a 100 anos, os nossos netos vão ter problema disso. Mas eu vou ter morrido, graças a Deus. Oi? Já vou ter morrido. Mas assim, você vai passar por outros problemas. Guerra comercial, você vai ver isso todo dia. Gente, esse negócio de engenharia, tá em alta e tá em baixa, e isso é igual ioiô, é direto. Cada hora tem hora que está em cima, tem hora que está embaixo. Quando eu decidi fazer o curso de engenharia, eu lembro que eu estava fazendo preparatório para vestibular e perguntava se ia ser professor de cursinho, porque não tinha atuação, não tinha mercado para engenheiro. Aí passaram 4 anos, o negócio ficou extremamente movimentado e mudou completamente. Então, tem jeito. Não quer ser professora, não. Ah, mas não é ruim, não, tá? Eu confesso para você que eu achava que eu fosse formar, eu ia colar grau, eu nunca mais ia estudar, eu ia trabalhar numa construtora que eu ia começar nela e aposentar nela. Acabou, isso não existe mais, não, já mudou. Mudou completamente, entendeu? Ah, tá, vocês estão pegando Viva Real. Caso 1, caso 2, caso 3. Nossa, mãe! Volta aí. Nossa senhora, 940 mil, hein? 360. 2.600. Mas estão vendo, gente, como é que isso tá... Como quando você divide isso por metro quadrado, aí tem outras coisas que a gente pode melhorar, não é para fazer, mas só para a gente raciocinar. A gente poderia colocar a questão do padrão constitutivo, né? Fazer uma verificação. Existe uma outra coisa também que a gente está fazendo aqui, que nós não estamos considerando a área do terreno, tá? Essa casa aí o caso 4, né, 940 mil, que está esse valor astronômico aí por metro quadrado, pode ser que ela tenha um grande terreno aos fundos. Então, a nossa análise está sendo um pouco mais simplificada, e aí, consequentemente, não está analisando isso. A gente pode fazer o desmembramento disso. Pega esse valor do metro quadrado construído, pega a quantidade construída, pega a área do terreno, aí sim tem condição de a gente fazer uma análise mais criteriosa. Mas o valor é violento. Você está usando 2.500, tá. Eu tô pensando um negócio aqui que eu vi, até no terreno. Não pode ser coincidência, mas eu acho que não é. Tipo assim, a mediana do preço do metro quadrado. Sempre tá dando termo do meio aí. Ah, mas é isso mesmo, pegou 5, né? Ah, é verdade. Pegou 5. Gente, a mediana é desejável. Mas tem hora que não dá, não, tá? Aí é média mesmo.
E o que você viu lá, Yuri, no terreno? Não, no terreno também, acho que são 5 terrenos, eu acho. Porque tava dando exatamente aquele de 333 e o 33. Só que como é 5 terrenos, então a mediana vai ser ele mesmo. Aí se tiver na ordem, né? Tem que estar na ordem também. Não lembro se estava na ordem. Aí a gente está considerando que todos esses casos, o terreno está legalizado, o terreno e a obra estão legalizados, não tem nenhuma discussão judicial de partilha, então tem coisa Tudo ideal. Tudo ideal, né? Aí quando você começa a esmiuçar isso aí, você começa a achar um pouquinho de problema, entendeu? Agora, Maria, se a gente pensasse na permuta... Não, permuta não valeria a pena, porque é uma unidade só. Realmente não vale a pena. O que é permuta, Jordão? Teve gente que não viu o vídeo, hein? Eu não vi, não. Vou anotar aqui no meu caderninho. Caderno negro. Tá um caderninho aqui. Mas a permuta é você não adquirir o terreno, ou seja, você não compra o terreno, e você faz, digamos assim, uma troca com o proprietário. Então, imagina que a gente vai fazer um prédio, né, de 15 unidades, 16 unidades, 4 andares, 4 unidades por andar, por pavimento. E aí você combina com a pessoa, tem esse terreno aqui, o valor é tanto, aí você vê quanto que ele quer, eu faço a permuta, eu te repasso aqui 2, 3 apartamentos, geralmente as pessoas pedem cobertura, é quase que certo, aí você troca 2 ou 3 unidades pelo terreno, então você não gasta esse dinheiro de aquisição do terreno. Então o cara tem interesse em te fazer a permuta, porque aquilo é só despesa para ele, né? Ele vai deixar de ter a despesa e alguém vai assumir essa despesa, inclusive de PTU, enquanto estiver construindo, e aí logo quando terminar você vai ter um terreno, ou melhor, você vai ter algumas unidades ali que você vai poder alugar, entendeu? Então, costuma ser uma coisa... bem comum isso aqui de fora, né? Na década de 90, assim, não existe um estudo sistematizado sobre isso, não. Aliás, vale a pena até pensar um projeto de iniciação científica disso. Não tem um estudo sistematizado disso, não. Mas depois da década de 90, né, que a gente teve aquele congelamento da poupança, isso ficou muito, mas muito frequente, sabe? E aí, para pensar, para o proprietário também não é muito ruim, não, porque ele continua dono do terreno por enquanto, né? E qualquer situação, né, você tem toda a parte de infraestrutura como garantia. Não, calma aí, mas o terreno fica do dono ainda? Você faz um contrato, né? Existe um contrato de permuta, que ao terminar... aí é uma questão um pouco mais jurídica, que aí eu fujo um pouco de como é que é esse trâmite, sabe? Talvez até uma boa coisa a gente ver. Eu vou ver com o pessoal da Faculdade de Direito se eles têm um modelo de contrato de permuta, até para a gente poder entender isso. Porque é muito comum, né? Se você for para a consultora, virar aí um profissional autônomo, uma coisa assim, vai ser comum, sabe? É melhor. Você gasta dinheiro para pensar. Está dando 150 mil, né, o terreno. Não gosto de 150 mil, não. Faço a permuta, faço várias unidades ali e passo uma para ela. Entendeu? Então, é uma outra modalidade aí que a gente tem. Eu estava... Quando deu esse valor muito alto, eu comecei a ver que abri até o Cube para ver se tinha como jogar para padrão baixo, como é Valadares. Só que eu acho que colocar padrão baixo para uma metragem de 320 metros quadrados seria ruim, né? Não entendi. Falhou. Como é que é? Tipo assim, para jogar o padrão para baixo, sem ser normal. Tá, não vale a pena. Não, né? Gente, olha só, a pessoa que vai morar em Valadares, ele quer qualidade de vida. Você concorda comigo? Eu acho. Entendeu? Se ele quisesse, digamos assim, economizar, se ele quisesse, sei lá, uma coisa mais simples, ele comprava aí Minha Casa Minha Vida aí, sei lá, mais barato, não tem muito transporte, entendeu?
Entendi. Juiz de Fora tem um modelo centralizado, né? Isso é até um problema, né, que a gente observa, né? Hoje, o que a gente consideraria como desejável o cara mora no bairro, trabalha no centro da cidade, ou estuda no centro da cidade, depois volta para casa. Então, para o cara morar numa região dessa, o cara quer qualidade de vida, o cara quer ficar mais próximo aí ele quer fugir da barulheira, da poluição, eu acho. Eu acho que não iria gostar de ter fazer um empreendimento desse para ter um piso PI1, né? Não fazer um embolso, um reboco, pintar direto em cima da... Não, eu não acho não, sabe? É uma coisa mais simples, não. É uma percepção, tá, Yuri? Não coloque isso como via de regra, não. Entendeu? Uhum. Por isso que a pesquisa de mercado é importante. A pesquisa de mercado e de marketing é importante até para a gente entender o perfil, né? Você tem que conhecer seu cliente. Não tem jeito, né? O que ele quer, né? Então, a princípio, né, percepção minha inicial, não valeria a pena fazer um padrão baixo, não. Pelo contrário, dependendo da circunstância. Dá quanto tempo de carro aí desse local até o centro da cidade? Acho que é mais... Quem vai saber responder aí é o Adalberto. Mas acho que ele não está na reunião, né? Não, né? Por exemplo, meia hora, 40 minutos, 50 minutos, não é ruim, não, sabe, gente? Pensando em uma cidade maior, seria normal, né? Gente, vou contar para vocês. Quando eu fazia mestrado lá na UF, para sair, olha só, para pegar a Ponte Rio-Niterói, para chegar até a Universidade Federal Fluminense, que não é longe, nós estava quase 50 minutos, entendeu? Então, o que é você andar aí 40, 50 minutos de carro, praticamente sem congestionamento? Não é nada, não é ruim, não. Eu que moro no Santa Luzia, levo uma hora para chegar na universidade de ônibus. Pois é, entendeu? Então, imagina, você, em tese, está dentro da parte urbana, gasta esse tempo. O cara que está lá em Valadares, não tem trânsito, não tem grandes coisas. A estrada não é ruim, não, né, Yuri? A estrada acho que é boa, não é? Então, não sei, não fui lá ainda, não. Nem fui, não fui, né? Vocês precisam colocar isso na SWOT, tá, gente? Como é que é essa questão do acesso? Então, a rua não é asfaltada. Tá, não tem problema, não. Minha rua de pedra, eu adoro ela. Mas eu não gostaria de ir para a universidade andar 20 quilômetros na estrada de pedra ou de chão, não. Aí não valeria a pena. Mas é ali do lado, acho que é da 267, né? Não sei, não tenho certeza. É, 267, tranquilo. Tranquilaço. É melhor rodovia do que pegar aí a Avenida Brasil, né? Avenida Brasil, Rio Branco, que o trânsito doido. Então, isso vocês têm que pensar bem, né? Quem seria, né? Qual seria o público que poderia comprar isso? Até ver lá próximo, lá, e já que tem um membro aí que conhece lá, ver, assim, baseado nas pessoas que ele conhece, qual seria o perfil de pessoas que morariam ali. É um perfil mais rural? Hoje, com esse negócio do home office, lá se tiver internet de alta velocidade, internet satélite, acabou. O cara trabalha lá dentro da casa dele, né? Agora mudou, né? A gente nem imaginava isso. Bom, gente, certinho? Alguém tem mais uma outra dúvida aí, gente? Se eu quiser usar a média, eu posso? Pode, mas aí é o seguinte, desde que fique difícil você achar o valor mediano. Porque a gente tem várias formas, né? Você pode querer calcular média ponderada, você pode querer calcular moda, é um caso que a gente não falou. A mediana, digamos assim, é um valor mais aceito pela Caixa Econômica. Por isso que a gente fala para você tentar usar a mediana dentro do que é possível. Aliás, gente, é até uma grande oportunidade de trabalho, tá? Não necessariamente, né, você vai fazer um concurso para a Caixa Econômica, mas você pode ser, vou botar entre aspas, né, um terceirizado da Caixa Econômica para fazer essas avaliações, tanto de valor do terreno, de condições da casa que alguém está comprando, está financiando.
eles gostam muito da mediana. Até alguns anos atrás, a maioria das planilhas dele estava lá, mediana, entendeu? Então, é isso. Quando é possível, a gente usa mediana. Quando não é, tem jeito. Já teve casos de fazer uma avaliação e só tinha 2 imóveis ali próximo, entendeu? Então, foi a média mesmo. Teve uma justificativa imensa para explicar que ali não tinha mais imóveis ali com aquela característica e foi aquilo mesmo, entendeu? Fazer o quê? A gente tenta seguir um padrão, pelo menos 3, mas não tinha, definitivamente. Então, é complicado porque não dá pra gente ir lá e ver se esses valores equivalem ao que a gente está tentando propor, sabe? Mas assim, Maria, a gente está no ensino remoto emergencial, sabe? Aí eu falo para você, se eu tô... o meu parâmetro aqui de avaliação é mais o esforço, a nossa discussão, o que a gente aprendeu com isso, do que a sua experiência de ter ido lá, tirado uma foto. Era o ideal. Eu não nego, não. Mas aí, o que a gente precisa é fazer o trabalho de dentro de casa mesmo e não se expor, né, a determinadas condições. Então é isso. Então tá bom, Jordão, obrigada. Certinho, gente, tem um outro grupo me chamando aqui, mas qualquer coisa fala aí com o monitor que eu volto aí, tá? Tá bom, obrigada. Alô, um abraço. Ô, Jordão, obrigado. Tchau. Ô, Maria, eu tava pensando... Maria, todo mundo, né? Pode falar, tá falando com o microfone desligado. Eu tava pensando... Tipo, abre de novo aí a sua pesquisa de mercado. Tem a de terreno aqui, a outra tá com o Gabriel. Tá, Se quiser, eu abro aqui também. pode estar. Espera lá na tabela. Você colocou a área construída 320, né? Aham. Não tá limitado a 300, não? Não falou nada com a gente, não. A gente calculou, né, os coeficientes, é porque são 2 pavimentos. Não, mas tipo assim, os coeficientes máximo e o potencial máximo são o máximo, entendeu? Aí, no caso, seria... Por que vocês escolheram 320? Não, porque a gente só escolheu o valor redondo, porque a gente tava fazendo os cálculos, né? Aí depois ela veio falando que não era pra fazer. Aí a gente escolheu 200 embaixo e 120 em cima. Mas de onde vocês acharam esse 320? Como assim? Tipo assim, por que vocês escolheram 320? É porque teria mais ou menos, teria quase 200 em um pavimento só. Aí teve que fazer mais um, entendeu? Porque Não estava no planejamento fazer os 2, mas ela disse que tem que ter 2. por isso que ficou tão grande. Como assim os dois? Os dois A gente estava fazendo um pavimento só, seria 200 metros quadrados. Na verdade, nem 200, ia dar 190 e poucos. Só que, na semana passada, ela falou que o ideal é fazer de 2 pavimentos para a gente ter noção do que é o coeficiente de aproveitamento e o que é o outro coeficiente lá. Para a gente poder fazer as contas. Então, a gente definiu que embaixo já seria os 200 mesmo que já estava e colocou mais 120 em cima para ter um valor redondo, mas não foi nada pensado assim. Entendi. Pessoal, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Joia. Gabriel, Giovana, Yuri, Maria Delgado. Eu fiquei com uma dúvida aqui agora. Tipo assim, eu não tô achando aqui no plano de curso, não. Mas a área total construída que a gente pode ter tem limite? Sim, é o 300. Tá no início, né? A gente colocou como 300, é uma área assim, vamos pensar aí, recurso financeiro. Eu quero construir só até o máximo assim, montarem um empreendimento de até 300 metros quadrados. 70 a 300 metros quadrados, ainda colocamos assim, para que a gente tenha uma condição de
assim, para vocês, para pensar assim, é uma restrição que pode acontecer, tanto questões financeiras, né? Questão mesmo que assim, não, para mim uma casa é o suficiente para 300 metros quadrados, não precisa mais que isso. Uhum. E você fazer uma proposta de 200, enfim, qualquer metragem nesse intervalo. Entendi. Não, show de bola, então. Porque eu fiquei meio confuso. Vi que se vocês estão adiantados aí em algumas partes, eu vou deixar lá lá no Moodle o material para vocês referente a uma explicação sobre o trabalho escrito. Ele tem um modelo, eu não sei se vocês estão usando especificamente aí o modelo, mas tem um modelo para seguir, tá, de trabalho, e algumas orientações, principalmente com relação à citação de informações, né? Por exemplo, vocês viram aí na aula do Jordão ele falando de análise SWOT. Mas o que é uma análise SWOT, né? Para você explicar, né? Então, a gente não vai abordar aqui simplesmente o que é análise SWOT sem trazer uma referência. Vai buscar uma referência, ou num artigo, ou num livro, buscando uma informação. Aí a gente tem que fazer uma citação nesse trabalho, né? O que é taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento. São definições que não foram criadas por mim, nem pelo Jordão, né? São conceitos, então a gente tem que buscar a fonte dessas informações, né? Para que o seu trabalho esteja, né, bem amarrado e bem estruturado. Aí o trabalho escrito, vocês incorporam isso como uma pesquisa que vocês estão fazendo. Vocês estão coletando dados, estão analisando dados da legislação, dados de custo, de mercado, que vocês já estão aí desenvolvendo. Mas, por exemplo, quando você vai fazer uma citação, você não coloca o link no meio aí do trabalho, um link assim, né? Você tem que ter uma forma de fazer essa citação, né? Trazer a fonte dessa informação. Então, é isso que esse material que vai estar lá disponibilizado para vocês vai ajudar. Eu vou deixar aqui no chat, não sei se o Jordão já passou aqui. Ele já passou aqui? Já passou. Ok. Não sei se ele passou o link do Mori para vocês, para o gerenciador de referências, mas a gente está aí passando para vocês utilizarem, saca, as referências, Yuri, que vocês tiverem que fazer no trabalho e tudo mais. Então, ele aí é um site que você pode utilizar e você informa, né, nas caixinhas lá os dados que ele pede, e ele gera já tudo montadinho de acordo com a norma. Então, isso tudo tem norma, metodologia. Você sabe que aquilo é um sofrimento, né? Ficar Nossa lá. Senhora. Então, muito. Depois você dá uma olhada nisso, você ajudar aí o pessoal aí a se aventurar aí nessas primeiras citações, que isso é para a vida acadêmica de vocês, viu, gente? Tem outros recursos de gerenciar referências, isso é muito importante vocês entenderem isso dentro do contexto da metodologia científica, citação direta, tá vendo? Igual vocês estão colocando aí essa informação, né? Aí um site ali, por exemplo, tudo tem que trazer aí uma forma aí de contexto aí. Aí só fica atento no modelo lá, tá, Yuri? O pessoal aí do trabalho, tá bem? Para seguir o modelo lá, que é importante. Não, esse no caso que eles fizeram não é o modelo, não é o trabalho escrito não, entendeu? É só o que eles fizeram mesmo. Não, beleza, mas quando estiver lá no trabalho, aí você dá uma orientada, tem um sumário, orientar a questão do sumário, isso tudo direitinho, tá? Tá certo. Mas vocês queriam falar de alguma dúvida, alguma coisa assim? Gabriel, você quer mostrar a planta para ela? Verdade. Posso te mostrar a planta de locação? Pode. Só um minuto que eu vou abrir aqui. Tá. É aquela planta que você mandou lá no grupo, lembra, Gitlane? Foi até do meu grupo. Verdade. Aí ele fez Aí ele mudou o que você tinha pedido. Não, foi bom que você jogou lá e, de certa forma, a gente compartilha com os monitores, todo mundo dá uma conferida, né, nas informações, porque quando a gente vê algum desenho, quando a gente está fazendo o nosso, aí a gente, poxa,
e agora, né? Como que eu represento aqui? Será que eu representei todos os dados, né? Uhum. Então, é isso aí. Acho que a Maria tem que sair da apresentação aí pro Gabriel entrar. Ah, é. Sim, E aí, gente, vocês estão gostando do trabalho, dos desafios aí do trabalho? Ou está sendo um trabalho mesmo? O pessoal está meio desanimado, hein, hoje? Acho que eles não estão gostando, não. Não tá fácil, não. Tá fácil, não? O mais difícil é redigir, né? A gente precisa de tempo para isso. Até a questão das citações, só que tá muito difícil ter tempo para tudo. Mas, assim, é mais assim, são coisas que vocês conseguem, vamos dizer assim, pegar informações, né? São discussões aí que vocês estão tendo mais técnicas, né? Segundo período, né? Então, acho que isso daí é bacana ter esse olhar, né? Então, mas dá um trabalho, realmente. A disciplina, ela tem esse trabalho mais complexo, mas ela tem esses objetivos aí de integrar. Aí. Mas seria muito legal se a gente tivesse tempo para fazer, sabe? Mas, infelizmente, a gente está fazendo tudo assim. Não está aprofundando tanto porque não dá tempo para isso. O que eu tenho observado, às vezes, em alguns grupos, querendo avançar em algumas outras coisas, fazer uma planta baixa da casa. Aí eu falo, gente, não foge, não, porque assim, isso daí não é o objetivo do trabalho, a gente vai ficar só em pensar só nesse volume, nessa implantação aí, que já dá muita análise a partir disso. Só isso. A gente nem está fazendo o projeto. Nem na presencial tem, né? Que nem na presencial tem. Nem na presencial. Sim, mas eu falando com o Jordão, essa questão dos valores é difícil porque a gente não sabe se a casa que a gente está pegando é no mesmo padrão que a gente está propondo. Uhum. Então, se estivesse sendo presencial, dava para a gente ir lá e ver a casa, né? Mas não dá. Então, a gente não faz ideia se esse valor é real ou não. Mas por mais que às vezes não seja o real, mas vocês estão entendendo os procedimentos, né? A rotina, a forma, né? A metodologia do trabalho, que numa oportunidade de um caso real em que vocês tiverem que atuar, vocês vão ter uma direção, pelo menos assim, alguma coisa para perguntar, se vai chegar no município e falar, eu quero entender a legislação, porque eu tenho terreno assim, desse jeito, onde eu busco essa informação, você vai ter um linguajar técnico mínimo para você conseguir avançar, entende? Então, assim, vocês, por mais que a gente simplifique alguns dados aqui, alguns são reais, mas a gente simplifica, faz uma adaptação, coloca alguns aproximados, mas no final das contas, né, você fez uma análise com dados, e aqueles procedimentos realmente não são fictícios, são reais, no sentido de procedimento, entende a diferença, assim? O que a gente pode proporcionar numa análise assim? Então, não se preocupe, não, entendeu? Sim. Assim, na íntegra, né? Seria muito mais legal se tivesse mais tempo para fazer, porque é um trabalho legal de fazer, mas acaba que a gente fica fazendo meio corrido. O Yuri sabe, o Yuri pegou um semestre, né, Yuri? Assim, presencial, foi intenso, né, Yuri? Foi. Mesmo presencial, assim, foi intenso. Pessoal, a gente estava agarrado. Parecia que não ia dar tempo. E a gente está fazendo uma modalidade ERE, novo para mim, novo para todos que estão aqui. Então, assim, mas a gente acredita, assim, que é importante vocês terem um contato com tudo possível, né? Mesmo nesse contexto que a gente está de tempo, né? Um calendário mais descomprimido, né? Eu acredito que a gente não pode esperar o mesmo resultado do que acontecia na disciplina presencial, né? Eu acho que isso é bem claro, né? Mas acho que dá para aproveitar bastante pelo ERE, né? Porque vocês tiveram possibilidade de dialogar, né? Vocês estão aqui, vocês estão se reunindo, vocês estão dialogando, vocês estão tendo contato com o monitor, que, de certa forma, faz um papel importante nesse cenário. Então, assim, isso daí eu acredito que, assim,
pode ser um diferencial, às vezes, até de outra disciplina que vocês estão fazendo, né? Não sei. Eu acho que, assim, a disciplina de contexto ainda está diferente das outras que vocês estão fazendo. Maria? Tá. Assim, em relação até o ERI. O ERI aqui deve estar sendo diferente dos demais, né? Então, assim, mas vamos tentar aproveitar o que a gente realmente consegue e a gente vai passando alguns conceitos, sim. Eu acho que vocês conseguem aproveitar aí, pelo menos uma abordagem aí que interage um pouquinho com o que é a engenharia. A gente fica muito, às vezes, em contato com algumas coisas da engenharia, né? Às vezes, segundo período, muito com conteúdos da exata. Aqui é um pouquinho do tempo da gente ver, assim, o que a gente pode fazer dentro da engenharia, que é uma linha de trabalho, vamos dizer assim. É muito mais legal do que ficar fazendo cálculo, né? Aqui a gente discute mesmo, né? Como se estamos aqui como numa sala técnica, discutindo questões técnicas, tá bom? É isso que a gente está aqui. Mas vamos lá, vamos nos esforçar no possível. Acho que vai ser bem bacana o dia da apresentação do trabalho de vocês. Então, aí vocês fizeram uma locação, certo? 30 por 12, uma faixa de área permeável de 36 metros quadrados. Aí vocês fizeram, ok. O que essa eu não vi não, viu, Yuri? Yuri? Essa é outra. Então, beleza. Mas eu corrigi a de situação também. Eu vi que rodou, apareceu um momento aí, agora tá nessa, depois não tem problema não. Ok, tem uma cota aí de 3 metros de recuo frontal, 2 de lateral. Vamos fazer o seguinte, olha só, vamos puxar essa cota para dentro do terreno. Eu sei que às vezes pode ficar um pouquinho confuso, mas se vocês quiserem aumentar essa escala e, enfim, fazer esse ajuste aí da escala, não tem problema, mas eu acho interessante você puxar essa cota de 2 metros mesmo, para ela ficar pegando parte da área de construção e parte da divisa, tá? Os 3 metros também, eu sugiro colocar isso dentro. E na locação, como ela está bem separadinha, você duplicar a linha, fazendo uma linha de muro, também é interessante. Coloca aí, vocês fizeram isso no CAD, né? Quem que fez? Fui eu. Foi eu, Gabriel. Então, Gabriel, pense, você sabe fazer um offset aí para a gente ter uma linha, né, de 15, né, 15 centímetros, 0,15 de muro. Aí você joga para dentro essa linha, tá? Aí na frente, na linha de frente, que é o do alinhamento, você mostrar para mim onde são os acessos, acesso de veículo, aí você faz uma abertura ali e faz um detalhamento do acesso de veículo, acesso de pedestre. Isso tem definição, eu até falei na aula, né, porque a gente não pode ter um alinhamento na frente todo com garagem, né? Você tem que fazer esse rebaixamento na guia do meio-fio, para o carro subir, né, o passeio e acessar a casa. Então, ali você tem você não pode rebaixar todo o seu passeio, né? Então, você tem ali uma medida, né, máxima de ocupação ali daquele portão. Mas aí você faz um acesso, onde está o portão de garagem de vocês, ou vai ser só um portão de garagem que tem aquele portão de social embutido, já viram? Enfim, vocês acharem o que vocês acharem. Mas aí faz essa cota. E também, o que está faltando nessas plantas, eu acho que é interessante até conversar com os outros monitores, é o desnível também, né? Ele é plano, esse terreno? Vocês estão... Como é que é, amigo? O que vocês não lembram? Graças a Deus. Ele é plano. É plano? Alguém falou graças a Deus aí, gente. Ó. Então, bom ser plano, mas aí beleza, põe uma cota 00, tem uma simbologia de nível, Yuri, não sei se você vai lembrar, mas qualquer coisa eu mando aí, de nível 00, aí põe 00 nos cantos do lote,
Que aí, isso também tá lá no material também, da aula nossa, mas quiser, depois você mostra para eles. Aí o nível 00, aí põe nas quinas, para mostrar que ele é plano. Porque, tá vendo que eu não tenho essa informação, Maria? Então, o que acontece? Eu preciso saber, e a gente saberia pelas outras plantas, pela planta de corte, né? Que seria o perfil do terreno, mas como eu não estou elaborando, mostrando todos os projetos, o que é um esboço, né? Uma análise preliminar, aí você pode colocar os níveis dessa planta aqui também, que é importante, que aí essas informações, elas se cruzam, né? E eu tenho uma interpretação dessas informações por meio dos projetos. Então, aí é só colocar o nível 0 aí em plano, né, nos 4 vértices aí do terreno, né, das quinas do terreno, e tá joia. E isso é interessante colocar o seguinte, vocês podem afastar um pouquinho esse nome planta de locação, abaixar um pouquinho, né, perto do terreno, aí da linha, aí vocês escreverem o nome da rua tal, pode repetir o nome da rua, só para, né, vincular, né, vocês estão amarrando essas informações aí, algumas se repetem, mas é isso mesmo. Bom, deixa eu ver, eu acho que seria isso, eu acho que tá faltando uma cota, que pode ser assim, eu consigo achar ela reduzindo ali, né, são 10 metros de construção por 20, mas vocês podem cotar aí dentro, tá, pode ser uma cota, não precisa mudar, só tô falando assim, que às vezes a gente vê a cota interna aí, dentro dessa área, 20 aí, e 10 e 20 por dentro, assim, cotado, e não com linha, né, mas eu só estou falando assim, o que a gente vê aí de possibilidades de cotas. Mas está tudo cotado, está certinho, é só um posicionamento mesmo que facilita aí uma visualização. No caso aí dos recuos, esse reposicionamento que eu solicitei para vocês fica mais adequado, tá bem? Porque ele está muito longe do posicionamento deles, né? Tá joia? Aí vocês complementam aí essa questão do muro e dos acessos, aí vocês escrevem, é por isso que é interessante fazer isso, daí que vocês trazem, vocês escrevem acesso pedestre e acesso veículo, vocês podem colocar assim, mas se isso for fora da separado. construção, né? Isso é no muro, no alinhamento, no alinhamento. Lá no nosso material tem um exemplozinho lá, que tem lá essas informações de acesso no alinhamento ali, que é desenhado, né, assim, como que seria, né, a abertura ali do portão, né, aí você pode fazer né, uma linha de muro e aonde tiver, aí você faz uma linha só representando o portão, por exemplo, entendeu? Você vai desenhar a linha de portão. É bem simplificado mesmo, entendeu? Tranquilo? Ó, e uma coisa, eu posso abrir portão para fora? Com abertura para fora? Que não sei aí, mas aqui não. Oi? Eu acho que não. E aí? Maria, não? Giovana? Pode ou não pode? Também acho que não. Gabriel? Eu não sei, mas eu acho que não. Mas vocês já viram abrindo para fora? Várias vezes. Então, não pode, mas é importante a gente colocar isso, porque às vezes o pessoal faz em projeto a representação da abertura para fora, porque no caso de vocês é plano, mas imagina se for subindo assim, aclive o terreno, né, e você quer abrir o portão, aí para dentro não dá, porque tem uma rampa subindo, né, então assim, abrir assim ficaria difícil, aí tem que ser de correr, tem que buscar essas outras alternativas. Só falei isso de curiosidade mesmo, só para vocês pensarem. Mas é isso. Tranquilo? Mostra a planta de situação. Vamos ver a situação. Então, aí completou com algumas informações, né? A escala, a rua, cotou 10 metros, beleza, 30, lote 36. Se, às vezes, quando tem informação da quadra, também coloca, tá, gente? Só para vocês saberem que, às vezes, assim, a quadra, geralmente é um quarteirão, assim, então, ela, além da numeração do lote, carrega-se uma numeração de quadra, tá?
mas é só para vocês saberem. Aí vocês completaram o que eu pedi mesmo. Nem precisaria representar, eu até apaguei, Yuri, assim, a rua de cima, nem precisaria, viu? Porque basta mesmo a representação da esquina mais próxima, que você tem uma referência de buscar e localizar o lote, mesmo né, você identificar no local o lote direitinho. Ele está a 35 metros da outra avenida, a Francisco ali. Tá, esse é o objetivo, viu, gente? Da gente marcar essa distância da esquina mais próxima. Uhum. Tranquilo? Tranquilo. Mais alguma coisa? Por mim, assim, é isso. Fica opcional vocês colocarem aí as informações. Mais alguma coisa? Não, acho que por hoje é só. Por hoje é só. Beleza, então eu vou para outra sala. Mas vão avançando aí. Qualquer dúvida, procurem o Yuri. Yuri estará aí ajudando também. Está ajudando bastante. A gente sabe que ela... Todos os dias da semana a gente está, pelo menos alguma coisinha a gente está falando. A participação do monitor nessa disciplina, ela é requisito, né? Então, a proposta da disciplina sempre foi essa, desde a sua primeira versão a gente tinha monitor. Aí você falou assim, mas monitor não tinha nem feito a disciplina, mas a gente fez aí parceria tanto com o NASF quanto com o PET, e a gente tinha monitores, foi bem legal também. A gente explicava antes e eles atuavam, então sempre teve monitor. Mas é importante, sim, essa atuação deles aprende mais um pouco, né, Yuri? Na versão monitor. Assim, cada experiência é uma coisa nova que vai agregando, né? Cada coisa cada caso que vocês vão ver, na hora que vocês estiverem ver o trabalho das outras equipes, vocês vão ver, cada um está com cada situação. A Maria Delgado está aí dando graças a Deus pelo terreno dela, você vai ver os outros. Situação, tá bem? Aqui, tudo de bom trabalho e aproveitem o máximo aí. Sim. A nossa apresentação ao vivo vai ser com todos os alunos? Sim. Aí a gente vai fazer isso né? A gente tem uma sala principal. Aí o objetivo é que todo mundo participe, né? Essa é a proposta. Aí vocês vão ter um momento de estarem falando, explicando o trabalho de vocês, apresentando, e vocês se organizem para cada um falar uma parte, né? É importante todo mundo participar nas falas. E tem tempo? Tem tempo para a gente poder se organizar. Eu vou passar mais orientações mais à frente direitinho, porque que aí a gente vê quanto o tempo que a gente vai ter, porque são 6 grupos, então a proposta de um dia todos se apresentarem. Então, o tempo é pouca coisa, não é muito, não, que todos têm que apresentar. Então, a gente vai fazer essa programação direitinho aí, para que todos consigam falar e apresentar. E é interessante vocês verem, né, a apresentação dos outros grupos, vocês vão ver os casos, é bem legal. E a nossa disciplina, acho que está marcado para dia 11, né, a apresentação. Uhum. E aí, dia 18 e 25, a gente não vai ter nada? Não, aí o que acontece? Tem a questão da segunda chamada e tem um retorno das atividades, assim, da gente falar como é que foi, e a gente fazer um fechamento, entendeu? Porque, às vezes, o que acontece? Às vezes, a gente não dá tempo de falar tudo, nem Yuri, nas apresentações, já presencialmente é intenso, né? E então, aí a gente deixou aí mais uns dias para poder a gente ter esse tempo, ver, às vezes, né, alguns imprevistos aí de ausências, para a gente ainda conseguir lançar as notas, dê tempo da pessoa conseguir fazer uma avaliação de segunda chamada. Então, aí é mais isso. Mas o objetivo é que a gente possa depois ter um retorno, né, de a gente poder conversar e a gente fazer esse fechamento aqui com os grupos, né? Tá bem? Tá bom, obrigada, Zilane. Nada, tudo de bom aí. Bom trabalho. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, Yuri. Até mais.
Então, vamos finalizar por aqui ou tem alguma outra coisa? Temos em 10 minutos. Não, acho que a gente pode finalizar. Vou ter que mudar todos os cálculos, Eu vi, porque tava tudo com 300. eu achei estranho na hora e falei, eu tinha certeza que é entre 70 Mas é e porque 300. lá tá de 70 a 300 metros o terreno, entendeu? Deixa eu Lá ver. no nosso documento tá falando para escolher um terreno de 70 a 300 metros quadrados. Mas não vi nada falando da construção. Aonde que tá isso? Tá no... Tá Como- no Não tá roteiro. no roteiro. né? Deixa eu ver de novo. O roteiro tá no trabalhos em equipe. Toda hora eu baixo e apago esse negócio. Ai, também. Já tem uns 3 baixados aqui. Aham. Nossa, vai ter que mudar tudo, coeficiente. Ah, meu sim. Não, coeficiente? O coeficiente vai. Coeficiente. Inclusive, cadê? Ó, empreendimento de uso residencial unifamiliar ou multifamiliar com área a construir de no mínimo 70, no máximo 300. Então, Ah, sim. é área a construir mesmo. Então eu que entendi errado. Tudo que vocês fizerem, vai mandando no grupo, porque acho que é melhor, que dá para ver mais, assim. As outras pessoas ver também como está sendo os cálculos para ser discutido. Eu acho que você não viu essa parte, não. Não sei se eu cheguei a mandar lá. Essa do orçamento eu não tinha visto, não. Não, não é essa, não. É a etapa 6 mesmo que a gente concluiu, que ela falou que tinha que calcular o inverso, né? Tipo assim, aqui a gente calculou como seria o máximo Tá. e ela falou para calcular o inverso. Aí aqui tá vendo. Eu coloquei analisando os cálculos. Proposta para empreendimento será de uma área de escala de 320, que não é mais, é 280. Pela projeção horizontal da edificação. 360 metros, né? Hum? É 360 metros do terreno? Isso. Então vamos lá. Mas eu posso. Será que fica muito esquisito se eu deixar a projeção de 200 e só 80 para cima? Não. Ah, Mas, tipo, então. deixa assim mesmo, porque o Gabriel já fez o desenho, então eu vou ter que fazer tudo de novo. Não tem problema, não. Então, olha, 300... Vou escrever para vocês aqui agora, para não ter erro. Só o 300 coeficiente de aproveitamento que vai mudar agora. dá 0,83333. Coeficiente de aproveitamento. E a taxa de ocupação vai ser a mesma. Nesse valor aí, 300 sobre 360. Dá Área construída 300. Isso. 0,83, né? Então tá, só isso que tinha que mudar. Uma taxa de ocupação de 200 por 360. Isso. Sendo a área permeável 10% da área do terreno, 36, né? Tendência de legislação vigente. Local. Tá ótimo. — 1,7, né? 1,7. Perfeito. Então esse aqui tá pronto. Nossa, é tanta coisa. Então eu vou finalizar aqui a gravação. Tá bem.